para o teu coração nesta noite. Convido você a entrar em espírito de oração, ou seja, comunhão, e vir comigo, embarcar literalmente nessa viagem a respeito da história de Jonas. Sim, a vida de Jonas, não num contexto total, não, mas é de entender que liberar perdão não é para todo mundo, não. Não, né, não. Liberar perdão não é para todo mundo. Também recebê-lo deveria ser, porque afinal de contas, o autor e consumador do perdão fez de uma forma para que todos tivessem direito. Mas não são todos que se acham em condições de abraçar o perdão. Alguns não se acham merecedores, outros não querem. Mas o que é mais difícil, no meio de tudo isso, para um ser humano, eu penso que é liberar o perdão. Se alguém te fez alguma coisa, se alguém te maltratou, é difícil liberar o perdão. E a palavra vai falar. Em Jonas, o capítulo é o capítulo 1. Capítulo 1 de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Deus está dando uma ordem à pessoa. Deus está dando uma ordem à pessoa. Deus está dizendo à pessoa o que fazer. Está dando direção à pessoa. Agora, a coisa é livre-arbítrio. Ou não. Ou não. Se a pessoa é um escolhido e é ferramenta na mão do Senhor, é vaso, possa ser que não tenha escolha. Porque quando você, que é vaso, cai na presença de Deus, a promessa não cai. Cai você. Fica desigrejado, você. Fica longe da Santa Ceia e do pão, você. Mas a promessa continua de pé. É por isso que a palavra vai falar que Deus é fiel. Porque o que ele escreveu, ninguém rabisca. O que ele escreveu, ninguém arranca. O que ele escreveu e determinou, ninguém para. Então você é infiel, mas as promessas dele permanecem. Você pode estar longe da igreja, as promessas dele estão lá. Haja visto que da porta que você come, da janela que você come, do bico que você come, foi ele que preparou. A roupa que você veste, o carro que você anda, a casa que você mora, a família. Se tem uma coisa que você tem certeza que Deus preparou, são essas coisas. E se por conta da tua infidelidade, ele te tomasse tudo isso, ele não é como o homem, não é como a mulher, não. Você percebe que do alto da tua infidelidade, as promessas continuam. Oração pelo que? Paulo e Guido. Deixa eu pegar o nome aqui. Você percebeu que as promessas continuam e nenhuma caiu por terra? É o nome da pessoa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Paulo Caraíba. Tá bom, Paulo. Paulo Caraíba. Eu vou te seguir aqui, tá, Paulo? Pronto. Paulo me aceitou. Seja muito bem-vindo, tá bom, Paulo?
Povo de Deus, eu estou começando agora. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida. Oração e fome não espera. Paulo pediu oração. Ainda que seja uma pequena oração, será uma oração de um coração sincero, que está alinhando a minha fé com a dele e com a sua que está aqui. Então eu te peço humildemente que você entre em espírito de oração para que nós possamos orar por essa pessoa que está acreditando que o cordão de 2 ou 3 ou mais dobras é mais difícil de quebrar. Isso significa que é mais fácil que a nossa oração justa chegue no céu. Oremos em favor do Paulo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, olha Deus de misericórdia. Está aqui essas pessoas, Senhor. Algumas não se apresentaram, mas o Paulo, Senhor, foi ousado. O Paulo não teve vergonha, sim, Senhor. O Paulo está acreditando, Senhor, que através desse fraco servo, alinhado a sua fé com a minha e com a de todos que aqui estão nessa sala virtual, o Senhor pode operar um sinal, uma maravilha, uma libertação na vida dele. Assim, Senhor, é uma simples oração de intercessão, mas confiando, Senhor, que o Senhor tem poder de fazer. Mas nós vamos te pedir primeiramente, Senhor, perdoa as faltas e os erros, Senhor, do Paulo. Mediante, Senhor, ao perdão, ó Pai, permita que ele erga essa cama, Senhor. Erga essa cama, essa dificuldade, essa causa, Senhor, e glorifica o teu nome. Pai, entra na vida dele. Eu não sei qual é a situação do Paulo, mas o Senhor a conhece. Se for o teu desejo, a tua vontade, para que a nossa boca dilate aqui, Senhor, nessas rolagens, que o Senhor apareceu na vida do Paulo, ó Deus, aparece na vida dele, traz um milagre, uma libertação, e nós vamos glorificar o teu nome. Assim, Senhor, já apresento de antemão as pessoas que aqui estão e vão chegar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada uma que aqui se encontra, Senhor. Toma suas causas em suas mãos, perdoa suas faltas, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, já te agradecendo, na certeza de que o Senhor está ouvindo nossa oração. Teu nome hoje é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Amém, Paulo. Paulo, sale aqui com amém, Paulo. Nós concordando, né, com essa oração, o Senhor, ele, com certeza, ele vai receber o nosso pedido, amém? Deixa eu ver aqui. Paulo Luiz de Oliveira. Obrigado, Paulo Luiz. É o Paulo Luiz e o Paulo Caraíba. Paulo Luiz de Oliveira. Obrigado por compartilhar a live, tá? Deus abençoe. Eu vou colocar o nome todo, porque eu sempre costumo lembrar com arroba as pessoas, né? Nos meus vídeos. Então fica mais fácil de lembrar. Pronto, eu estou seguindo o Paulo, ele já me segue. Então estamos em casa, né? Seja muito bem-vindo, Paulo Caraíba e Paulo Luiz de Oliveira. Muito obrigado por trazer esse compartilhamento aqui para a live, tá bom? A pessoa, quando compartilha a live, o que ela está fazendo? Ela está jogando o pão sobre as águas. E depois de muito tempo, ela vai encontrar. É de dizer que alguém que vai assistir aonde você postou, vai te procurar e vai falar, poxa, você enviou aquela live, eu assisti, estava passando uma situação complicada, difícil, e Deus apareceu na minha vida. Então você se torna um braço, uma extensão dessa obra. Outro sim, quando você dá o step, a plataforma entende que o assunto é relevante e traz mais pessoas para ouvir o que você vai ouvir já já. O livro é o livro de Jonas. O capítulo é o primeiro. E depois desse dia aqui, depois de hoje, nunca mais você vai ver o livro de Jonas do mesmo jeito. Não, nunca mais. Porque a cada um, Deus dá de um jeito. Eu creio na revelação,
creio na visão, creio na profecia, eu creio em todos os dons. Dom da ciência, dom do doutor, eu creio em todos eles. E eu não sou pastor, não sou nada, eu sou evangelista, eu sou vaso. E eu aprendi que homens e mulheres, como vaso, cabe de tudo. Deus usa da forma e da maneira que Ele quer. A palavra está aqui, ó. É sem conversa fiada. Também é sem massagem, viu? Não tem massagem aqui não. Você vai perceber. Mas uma coisa é certa. Toda palavra que você ouvir vai ser daqui de dentro. É ela que vai trazer o que você precisa. A libertação que você precisa. Seja onde for, no casamento, relacionamento, na família, em meio aos filhos, as portas que se fecham, que se abrem. Enfim, é ela que traz o que você precisa. Quando ela é liberada, é você guardar. Você guardou, espera o tempo de Deus. Vai acontecer. Diferente quando você vai e não recebe e ouve conversa de homem, de mulher. Amém? Tá aqui, vamos lê-la, tá? Amém, Célia. Deus abençoe, Célia. Seja muito bem-vinda, tá bom? Boa noite. É a Célia do coraçãozinho, né? Tem que botar o coraçãozinho do lado, porque tem outra Célia. E o Wagner. Wagner e Célia. Pronto. O nome da pessoa aqui, Deus abençoe pela Rosa. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é a pessoa. Ah, tá. É a Marília Letícia. Recebam a Marília Letícia com a cortesia cristã que cabe a essa simpaticíssima irmã, tá bom? Recebam a Marília cristã. Deus abençoe, Marília, você e todo o seu lar, tá bom? O nome é Marília Letícia é o nome dessa nossa irmã. Pronto, eu estou seguindo, tá bom, tentei seguir a Marília. O perfil dela deve ser privado. Então, Marília, quando você arrumar isso aqui, eu vou passar a te seguir, tá? Se você me receber, tá bom? Tá? Deus abençoe. Tentei seguir você, Marília, eu não consegui. Se arrumar o teu perfil aí, eu vou te seguir, tá bom? Fátima, Deus abençoe, tá bom? Tá bom, vamos lá. São muitos dias fazendo live. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. É Deus dizendo a Jonas: vai até a Nínive. E eu já vou falar logo de antemão. Tem pessoas aqui, ó, que tá como Jonas, se escondendo, até que parece que você se esconde de Deus. Não se esconde, não. Eu posso não ver você, mas você vai perceber pela palavra que Deus está te vendo. Eu não estou, mas aí onde você está, Deus está te vendo. E pela palavra que vai tomar o teu oculto e o teu escondido, você vai perceber que Deus está te vendo. Deus está te observando. A palavra vai falar. O Senhor está chamando Jonas, acreditando que ele vai ouvi-lo. O Senhor está dizendo para Jonas: Jonas, existe pessoas que precisam do meu perdão. Existe pessoas, Jonas, que precisam ver a sua luz. Jonas, existe pessoas que precisam ouvir a sua voz.
Jonas está aqui. Agora eu te garanto, essa pessoa que está aqui não está na igreja. Está no fundo do barco. Está no fundo do barco. Está no fundo. A hora de correr é agora. Porque o Senhor vai falar com você. Não tem para onde ir. O Senhor te encontrou, o Senhor te achou. Não tem jeito. Até aqui você se escondeu atrás de bicos, de trabalhos, do sextou, do cigarro, do vício, da fornicação, do adultério, de tanta coisa. Tu se escondeu. O quanto tu pôde, tu se escondeu. Só que hoje o Senhor te achou aqui. Agora é uma escolha. É sair fora, meter o pé ou se arrepender. Simples assim. É sem massagem. Ou tu se arrepende ou você mete o pé. Simples aqui. Só que Jonas meteu o pé. Você viu o que aconteceu? Ah, você não viu? Vem comigo. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chamou a pessoa, capacitou a pessoa, abençoou a pessoa, deu vestes, deu casa, deu saúde à pessoa, deu família à pessoa. Mas agora o Senhor fez um investimento na pessoa. E o Senhor está pedindo algo em troca. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. É o Senhor dizendo para o seu servo, para a sua serva, aqueles que absorveu as bênçãos. É o Senhor falando, olha, eu preciso que você vá levar para essas pessoas o perdão. Hernandes, Deus abençoe. Vai levar o perdão para essas pessoas. Eu preciso que você se coloque na brecha. Eu preciso que você se erga desse monturo de onde você caiu. Eu preciso que você volte a caminhar, volte a trabalhar. Eu acredito no teu potencial, ainda que você não acredite. Ainda que o diabo fala no teu ouvido que você não vai, que você não consegue, que você não pode. Ainda que ele fale, ainda que ele ruja no teu ouvido. Todavia eu te conheço. Eu sei do teu talento. Eu sei do teu potencial. Eu sei do teu potencial. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Você foi confeccionado, talhado, estruturado para isso. E é justamente por isso que você é fraco. Você é um balaio de experiências que pode ajudar muita gente a ficar de pé. Se você se erguer de onde você está, as experiências que você teve nesse mundo serão para ajudar pessoas, erguer outras, salvar outras. Quem ouvir teu testemunho, estiver dentro da igreja, não vai querer sair. Mas quem estiver fora e ouvir a autoridade que eu vou colocar na tua boca, devido às experiências que você teve nessa vida, vai querer ir para a igreja. É de dizer que você agora tem autoridade para falar. É autoridade de quem caiu. É autoridade de quem comeu bolota. É autoridade de quem usou muita porcaria nessa vida. É autoridade de quem se sujou bastante. Se sujou tanto que a água não pôde lavar. Mas eu tenho o sabão do lavandeiro. Eu tenho o sabão que te limpa. Eu tenho o perdão que você precisa. Eu posso te erguer e te colocar de pé mais uma vez. A palavra vai falar.
Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. O Senhor está pedindo à pessoa, levanta, porque a pessoa em pé ela não está. O Senhor está falando para você aqui hoje. Levanta-te. Levanta. Qual é a sua condição? O Senhor está dizendo, levanta pela palavra. Levanta. Podem não acreditar, nem você mesmo acredita. Mas eu acredito. Está aqui o meu perdão para você. Está aqui o meu abraço para você. Levanta. A palavra vai falar. Célia, seja bem-vinda, Célia. Célia Lacerda. E Jennifer. Eu acho que era Jennifer. Amém, amém, Célia. Deus abençoe. Elcimar. Hoje minha garganta está só por Deus. A palavra está falando, levanta. Porque tem alguém aqui que está andando. Obrigado pelo rato, Michele. Tem alguém aqui que está andando. Mas não está de pé. Está andando por aí. Até faz as coisas, trabalha, mas de pé não está. Está andando. E o Senhor está falando, levanta-te. É o Senhor acreditando na pessoa, mas a pessoa não acredita em si mesma. Está tão mergulhado no erro, no pecado, que não acredita mais que pode estar e ficar de pé. Mas o Senhor está falando, eu vou usar a bagagem que você, desigrejado, longe da igreja, longe de Deus, tomou do mundo para resgatar pessoas lá onde você caiu. Quem olhar você vai dizer, não acredito que ela está de pé. Não acredito que ele está de pé. A luz que vai emanar de você, vai ter momentos em que você não precisará abrir a boca. Você será um testemunho vivo no teu bairro e na tua cidade. Muitos irão olhar e não irão entender nada. Como pode? Não irão entender. Até teus familiares. Esses sim, que viram de perto tua queda, ficarão assustados. Ficarão assustados com o que eu vou fazer na sua vida, se você crer. Lúcia Silva. Ficarão assustados de ver o que eu vou fazer na sua vida. A palavra vai falar. E Jonas se levantou para fugir, porque é bem assim, né? O Senhor está falando com o ser humano. Amém, Lúcia. Fique à vontade, Lúcia. Deus abençoe, viu? Obrigado por partilhar a live, tá? Obrigado, Célia. Muito obrigado. Elcimar está trabalhando, né, Elcimar? Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Que Deus possa recompensar os que compartilham, que Deus possa recompensar os que curtem, porque essas duas coisas aqui, compartilhar e o step, é isso que traz gente, né? É isso que traz povo. E o nosso interesse é propagar a palavra de Deus. É assim? Propagar a palavra. E quanto mais pessoas ouvir, esse é o prazer do evangelista. E quanto mais pessoas ouvir, esse é o nosso prazer. Amém? Então, o que vocês puderem fazer, eu rogo a Deus que traga a recompensa a cada um de vocês, porque eu sei que não é fácil,
né? Ficar compartilhando e ficar dando step e ficar aqui na rolagem e receber as pessoas, né? Assim, então não é fácil, mas haverá recompensa para você. Amém? Porque o salário aqui não é dinheiro. O salário aqui, se tu for firme aí, se você for fiel, andar nos caminhos do Senhor, você vai herdar a coroa da vida eterna e cantar o hino que nunca foi cantado com todos os santos. Esse é o teu pagamento. Amém? Então tá bom, Deus abençoe. Vamos lá. De diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio. E achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, de diante da face do Senhor. Olha, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Tem uma pessoa aqui e eu não estou conseguindo vê-la. Não estou conseguindo. Amém. Cadê, meu Deus? Agora vai. É Érica Rodrigues. Recebam a Érica Rodrigues, por gentileza. Érica Rodrigues. Pronto. Tá aqui no meu caderno. Tá bom, Érica? Tá? No final eu sempre oro, né, por nome, pelas pessoas que estão aqui conosco, tá bom? Ainda que você canse e saia, ainda assim eu oro. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe e fique à vontade, tá bom, Érica? Érica Rodrigues é o nome da pessoa. Pronto. De diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus está falando com a pessoa, mas a pessoa está protelando o que Deus está pedindo para a pessoa. Deus já falou com você. Deus já te ordenou até. Mas você está protelando. Você vive dizendo para você que você vai fazer no tempo oportuno. Mas a coisa não é no seu tempo. A palavra, ela não se molda a você. É você que tem que se moldar à palavra que já está há muito tempo rondando a tua cabeça. E é de você dizer que no tempo oportuno eu volto. Quando eu parar com isso, eu volto. Quando eu acertar isso, eu volto. Quando eu melhorar, eu volto. E até aqui um abismo está puxando outro abismo. É de dizer que você começou com um problema. E agora? Quantos problemas você tem? O afastamento por respeito não traz solução de problemas. Poxa, se eu estou com um problema, estou com uma dificuldade, eu estou errando, estou pecando, eu vou diante do professor, do mestre, de Deus, porque eu estou errando e eu preciso melhorar. Eu conheço a verdade. Por que eu iria me afastar? Porque nós, seres humanos, consideramos demais a Deus a ponto de ignorar o sacrifício dele. O sacrifício que ele fez por pessoas como eu. Pessoas pecadoras, pessoas errantes. Mas as pessoas não entendem isso. E o diabo tem colocado na cabeça das pessoas que é melhor respeitar do que se arrepender. Porque respeitando, ele fica longe. Respeitando, ela não aparece na igreja.
E se ela não aparece, não tem correção. Se não tem correção, não tem conserto. Se não tem conserto, não tem libertação. E o diabo continua insistindo. Para que você vai lá? Para as pessoas te apontar, para as pessoas te acusar, para as pessoas falar. Você tem que entender, o assunto não é com as pessoas. O calo é teu. Tá doendo, é no teu pé. É você que precisa ajeitar essa situação aí. Não são as pessoas. Se você olhar para as pessoas e para o teu respeito, tu nunca vai para a igreja. Você nunca vai estar lá, dentro da arca, junto com o leão, com a girafa, com o crocodilo, com o hipopótamo. Você nunca vai entrar lá no meio do macaco, no meio do escorpião, da cobra. Você nunca vai entrar. A palavra está falando que Deus está falando com a pessoa. Deus está conversando e está ordenando a pessoa, faça dessa forma. E quando Deus ordena, Ele recomenda. Perceba que quando Ele ordenou a Elias para ir para o Querite, o negócio ia ficar ruim. Mas antes de ficar ruim, ia ficar bom. O Senhor falou, vai para lá, e eu já ordenei. Para que animais que comem carniça vá levar o melhor para você lá. Então, por detrás das ordenanças do Senhor, tem a preparação. O Senhor nunca vai te pedir algo se Ele não vê condição em você de fazer. É você que acha que não pode. Não pode se doar dessa forma. Mas o Senhor, olhando para dentro do teu interior, Ele entende que você pode, que você consegue. O Senhor está falando para a pessoa, olha, levanta. Quem está sendo pedido para levantar, isso significa que está caído. Está caído. Está desigrejado, está caído, está longe. E o Senhor está falando, levanta. Porque eu estou te mandando ir. E eu estou mandando você ir para Nínive. Levar perdão lá para aquelas pessoas. Mas uma pessoa que está caída, uma pessoa que está sentada, vai salvar quem? Mas não salva a si mesmo. Vai salvar quem? Marido? Poxa, mas que exemplo você é? Vai salvar a esposa? De que forma? Dando esse exemplo? É assim que tu vai salvar? Como tu pode levar perdão para os teus parentes, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, esposo, da forma que você se encontra? O Senhor está falando, levanta. Levanta, que eu tenho uma obra para fazer através da tua vida. Ah, mas eu não consigo. Está aqui a força de Jonas, capítulo 1. A unção desta palavra vai te colocar de pé hoje. E vai começar a te limpar. Porque eu tenho obras para fazer através da tua vida. Ainda que você não acredite. E não adianta você dizer que não sabe falar, não sabe pregar, não sabe evangelizar. Você sabe. E eu sei que você sabe. A palavra vai falar. Diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Ele pensou. Então você vê, quando Deus está no negócio, quando é Deus que prepara, quando o projeto é dele, quando o sonho é dele, quando o ID é dele, não tem dúvida. A pessoa está tomando um caminho que não é o de Deus. Já começou na dúvida. Ele pensou que o navio ia para tal lugar. Ele pensou, quer dizer, ele já deu um passo na dúvida.
sem a orientação de Deus. Deus está falando e apontando e trazendo direção na vida da pessoa. Mas a pessoa quer fazer o que quer. Quer fazer o que quer. Isso vai dar ruim. As pessoas estão saindo na frente de Deus e chamando Deus para os seus combates, como se Deus fosse empregado delas. Como se Deus fosse obrigado a guerrear guerras vencidas. Deus não é com fracassado. Tem momentos que Deus não entra nos lugares que você pede, porque Ele já sabe que você vai perder. Ele sabe que você não vai ser vitorioso. E o nosso Deus, Ele é vitorioso. Ele não trabalha com fracassado. Não trabalha com fracassada. Não adianta você sair na frente e falar: Senhor, sê comigo. Que conversa é essa? Cadê a oração do Pai Nosso, mano? Seja feita a tua vontade. Não, eu saio na frente, mergulho num carnê de 60, eu saio na frente, pego um empréstimo de não sei quanto, eu saio na frente, saio com aquele homem lá, saio com aquela mulher lá, eu saio na frente, falo umas conversas fiadas para não sei quem, e quero que Deus vá comigo. Não, não é assim. Senhor, eu tenho esse projeto, Senhor, é da tua vontade, está aqui nas tuas mãos, Senhor, me traz uma resposta a respeito disso. Estou indo congregar hoje, Senhor, usa o teu servo lá, fala comigo. Pelo sim, pelo não, Senhor. O que for da tua vontade, Senhor, ainda que eu fique chateado, eu vou atender, porque eu sei que o que o Senhor quer para mim é o melhor. Não é o Pai Nosso, mas é uma oração sincera. E o Senhor está buscando isso, essa sinceridade. Mas tem pessoas que não quer nem orar assim, para não ter a desculpa de desistir dos seus intentos. Eu vi uma vez uma conversa que uma pessoa me disse assim: e aí, Gilmar, você fez o procedimento lá naquela bomba? Eu falei assim: olha, eu fiz de outro jeito. Aí ele falou para mim: deu certo? Eu falei: deu. Aí ele falou: parabéns. Mas se não desse certo, você ia assinar uma advertência. Porque você saiu fora do padrão. Eu sei que era uma emergência. Mas é por isso que nós temos uma política de qualidade. Se não tinha peça, deixava para amanhã. Mas a fábrica precisava funcionar. Seria prejuízo deixar sem funcionar. Mas e se dá errado? E aquela bomba explode? Eu tomei uma atitude, aos meus olhos, boa, legal. Mas o meu supervisor, ele age em cima de ordenanças, políticas, qualidade, padrão. É o meu supervisor. O meu supervisor não pensa como eu penso. Deus não pensa como você pensa. Não age como você age. Não é Deus que tem que se moldar os teus pensamentos, desejos, diretrizes, caminhos. Não. É você que tem que se moldar a Ele. Está aqui o homem. É Deus dizendo: eu quero que faça assim. É Jonas. Só que ele não faz. E na medida que o homem e a mulher de Deus sai da trajetória que Deus está traçando para a vida dela, para a vida dele, já começou dando errado. Ele achou que estava indo para um lugar, mas estava indo para outro. E outra, a pessoa que está longe da presença, fugindo de Deus, ela poderia ter uma viagem tranquila, vendo a paisagem, curtindo o oceano, sei lá. Mas não, ela vai para o porão. Para o porão ela vai. A pessoa está sem direção.
ela vai lá para as trevas do porão, enquanto não sabe nem para onde está indo, porque ele pagou a passagem para ir para um lugar que ele achou que estava indo, mas estava indo para outro. Então essa pessoa está sem direção, está longe de Deus, sem direção, mergulhado em um abismo, mergulhado em meio às trevas. E a palavra vai falar. De diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou, aí pronto, achou. A pessoa está longe de Deus, já entrou, achou, entrou dúvida, já não tem direção, está longe de Deus, está correndo de Cristo, perdeu o rumo, ele achou. Achou que um navio ia para Tarsis, pagou. Se é Deus, nem pagar ele paga. Deus prepara tudo. Mas ele pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. A intenção do crente é fugir de Deus. Quando ele entende que o que Deus tem para ele, ele não pode fazer, ele não consegue fazer, então é fugir, é desistir, é parar. A única coisa que Deus está pedindo para a pessoa, vai lá liberar perdão. É Jonas, é homem de Deus. Deus está pedindo para Jonas, vai lá liberar perdão para Tarsis. Então, eu vendo isso, eu penso, tem muito crente com um coração peludo, que não consegue liberar perdão. Essa falta de liberação de perdão está como um câncer, corroendo o seu entendimento, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo um estresse emocional, angústia, uma tristeza profunda. Por que não dizer depressão? Porque são muitas pessoas que passam esse processo de não perdoar, a consequência é ansiedade e depressão. Nós já participamos e vimos casos que a pessoa passam a mão nela e ela fica com ansiedade e depressiva por bons anos na vida dela, enquanto não libera perdão. A pessoa perde a virgindade com o homem e não foi bem tratado naquele dia, tal, não teve aquele carinho especial, e aí vem um arrependimento e a depressão e a ansiedade também toma a pessoa. A pessoa está em um relacionamento, está com a pessoa porque tem gratidão. E não consegue largar porque pensa, largar a pessoa que ela é grata é dizer para ela mesma que ela não vale nada. E nisso ela prefere ficar com a pessoa e sofre de depressão e ansiedade. Irmão, tu viu isso? Eu vi. Vi. A pessoa é homossexual, mas está lutando para não ser. E nisso acaba tendo um quadro de depressão, de ansiedade. E até outros quadros. A pessoa não consegue entender por que é desse jeito. A pessoa nasceu gay. Não consegue entender por que é assim. E como pode a pessoa nascer gay e ser crente? A pessoa não se aceita muitas das vezes. E entra em depressão. Que ela tem a genética dela é diferente.
Aí alguns vão dizer que é ser vergonhice, que é isso, que é aquilo. Tem casos e casos. E eu conheço alguns que a pessoa está lutando. Outros que querem morrer, porque são homens que não admitem serem gay. Mas quando eles bebem, vem à tona o que eles são. E quando ele acorda, o desejo é morrer. E ele sai arrumando problema com outros homens por aí, para ver se esses homens matam ele. Porque ele não tem coragem de tirar a própria vida. Irmão, você viu isso? Vejo. Eu num rádio, fazendo programa, entrou um homossexual vestido de mulher, e ele contou a história dele. Se você ouvisse, você choraria. Uma mãe que queria ter uma filha, mas veio um menino. Ela começou a vestir o menino de menina e comprar boneca. E hoje ele anda por aqui, bêbado, vestido de menina. Então, por trás de uma imagem, tem uma causa. Mas ninguém olha a causa, olha a imagem. Critica, fala, mete o pau, ignora. Mas por trás de todo o efeito, tem uma causa. Todo o efeito tem uma causa, tem um porquê. Nada é o que é por acaso. Alguma coisa aconteceu. Mexeram ali, alguma coisinha aconteceu ali. Aconteceu alguma coisa. E normalmente é no meio da família, são parentes, é tio, é primo, sobrinho, e aí vai. Alguma coisa acontece. Eu já saí do rádio para ir acudir uma moça na casa dela. O padrasto querendo bulinar nela. Outro sim, recebi um pedido de socorro no rádio, a moça correndo do padrasto dentro de casa. Eu não vou falar nem o que teve que ser feito. Então, esses casos aí, nós estamos assim, bem habituados a ver. Eu moro em uma comunidade. É um conglomerado de 1, 2, 3, 4, acho que são 5 bairros gigantescos, o maior da minha cidade. E aqui nós vemos coisas. Tem que ter estômago para ver. Então não é brincadeira. A palavra vai falar que agora Jonas desceu ao porão, desceu ao abismo, desceu às trevas, está fugindo de Deus. Porque ele não tem um coração preparado para liberar perdão. É homem, mulher de Deus, mas não tem um coração preparado. Não tem. E muitos sofrem a pena, árduas penas, por conta disso. Que não conseguem liberar perdão. Não conseguem aceitar certas coisas. Mas a palavra vai falar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. A pessoa está fugindo de Cristo. A pessoa está fugindo de Deus. Sim, é Jonas, é crente, é mulheres de Deus, é homem de Deus. Está fugindo de Deus. Mas a palavra está falando que é o Senhor que envia um vento. Aí a pessoa está longe de Deus, longe da casa de Deus, a pessoa está desigrejada,
As coisas estão acontecendo e a pessoa está achando que é o inimigo. É claro que nessa época aqui, Deus manifestava. Ele manifestava. Ele não deixava por conta do inimigo. Mas é bem verdade que hoje, Deus não pode tentar a mim. Porque o Espírito Santo está em mim. Está em você. Então ele não pode te tentar. Mas ele pode permitir que espíritos contrários tente. Hoje nós estamos na época da graça. Deus não vai fazer isso, mas vai permitir, para que a gente se alinhe com os propósitos dele para a nossa vida. Porque crente é assim, na largueza, e o diabo já sabe, ele não volta nunca. Não volta. Não tem jeito, ele não volta, ela não volta. Mas quando o bicho pega, ele começa a gritar. O seu espírito, com gritos inexprimíveis, que ninguém compreende, chama Abba Pai. E Deus aparece na vida do crente caído, na vida da mulher, do homem de Deus, distante dele. Ele aparece. Ele ergue esse homem, ele ergue essa mulher. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Aonde há arrependimento e um coração sincero, ele aparece. A palavra vai falar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou? O mar, hoje, o mar é o mundo. É o mar da vida. Você é o barco. O Senhor mandou um grande vento. Mas Jonas está no interior do barco, no fundo do barco. Então isso significa que tem pessoas que podem andar, pode estar de pé, mas por dentro está caído. Por dentro, no seu interior, está em trevas. É Jonas, longe da presença, fugindo. A palavra vai falar. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. O navio estava para se quebrar. Mas não é homem de Deus? E aí, vai pôr a culpa em quem? No diabo? Não é mulher de Deus? Mas vai pôr a culpa em quem? Nesse alvoroço que está acontecendo na sua vida. Nesse pé de vento aí que pegou aí você, o teu cenário aí. Você vê que o Senhor enviou o vento. E logo surgiu uma tempestade. A tempestade, ela acontece porque o vento chegou. É o vento movendo. É o vento movendo os elementos. E formando essa bagunça aí. Porque a pessoa, Deus tem propósito na vida da pessoa, tem planos, tem projetos na vida da pessoa, mas a pessoa toma outros caminhos que não são de Deus. E a palavra vai falar. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Então você vê, o homem de Deus está caído, o homem de Deus está distante de Deus, está correndo dos propósitos que Deus tem para a vida dele. Mas isso não significa que Deus não vai operar no cenário
em que o homem e a mulher de Deus está lá caído. O Senhor opera. O Senhor faz maravilha. A palavra está falando que os homens que estavam nesse barco, o barco ele começa a querer quebrar, começa a querer ir a pique. Então, logo de pronto, eles começam a entender, o barco está pesado. É necessário aliviar esse barco. E o Senhor está falando para você nessa noite. A prova e a luta têm se levantado na tua vida. O vento tem sido forte. O momento agora é de lançar as fazendas no mar. É de se esvaziar. É de largar alguma coisa que está afundando você. Que está levando você para as trevas. Que está te desencaminhando. Que está querendo quebrar o teu barco. Observe essas pessoas. Eles são idólatras. Cada um orava para os seus deuses. Mas quando eles perceberam que o problema era o peso que eles levavam, ou seja, as fazendas. O que é a fazenda? Coisas que eles gostavam. Coisas que eles adoravam. Coisas fúteis. Eles começaram a lançar fora do barco, para ver se o barco aprumava. E o Senhor está falando aqui para você hoje. Você está como esse barco, precisando lançar fora alguma coisa que está levando você a pique, que está tirando você do rumo da palavra, do caminho de Deus. Você precisa se esvaziar disso que está sendo a mais na tua vida. A palavra vai falar. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Então percebe aí você, o barco está quase indo a pique. O barco está quase afundando. Mas ao invés do homem de Deus, a mulher de Deus, se achegar a Deus, banca o menino, começa a se esconder. Porque o seu coração é peludo. Tão peludo a ponto de ficar birrento. É como um menino, né? Que o pai não dá algo que ele quer, da forma que ele quer, então ele se afasta do pai. E é Jonas se afastando de Deus. Porque Deus não fez do jeito que ele queria, ou do jeito que ele quer. Então ele se faz de rogado, vai para o fundo do barco, e ele não está nem aí. Se o barco vai quebrar, se vai morrer todo mundo, ele não está nem aí. Ele se faz de rogado e começa a ter um sono profundo. Sono de menino mesmo, né? De menino que está chateado e que arruma refúgio no sono. Se esconde dentro de si mesmo. Não quero falar com ninguém, não estou para ninguém, não estou nem para Deus. Porque ele não fez segundo a minha vontade, o que eu queria. Enquanto ele está nessa condição, os idólatras, homens que adoravam deuses estranhos, estão orando para os seus deuses e jogando tudo aquilo que eles consideram que vai afundar o barco fora. Enquanto que o que realmente está ali, prejudicando, quase afundando o barco, é o que está no coração de Jonas. Então percebe você que nós somos como um barco. E o que muitas das vezes está afundando a nossa vida, está dentro do nosso coração. O que está afundando a tua vida, está dentro da tua cabeça, está dentro do teu entendimento. E o que nós temos que fazer, irmão? Fazer como esses homens, que não são de Deus, mas estão jogando suas fazendas fora. Tudo aquilo que eles amam, que eles gostam,
mas que eles julgam que está pesado para carregar, para levar nesse mar bravo, eles estão jogando fora. Mas o crente não quer jogar. O crente não quer se desfazer daquilo que gosta, no azeite, aquele negocinho, sabe? Aquela coisinha boa. O crente não quer. Aquela coisa que a gente põe o olho e fica ali se deliciando. O crente não quer largar. Aquela coisa que a gente vai entornando. O crente não quer deixar. Aquela coisa que a gente vai só jogando no ar. Não, o crente não quer largar. O pessoal é idólatra. Eles estão tendo consciência de que tem que jogar fora alguma coisa para agradar seus deuses, para que o barco não vá a pique. A pessoa está com a vida toda enrolada, toda, mas não quer largar nada. Não quer jogar nada fora. Mas o Senhor está falando, você vai afundar com esse seu barco aí, cheio do seu eu, cheio do que é seu, cheio das tuas fazendas, você vai afundar. A palavra está falando, são homens idólatras, orando a seus deuses, tendo consciência. Não, temos que nos desfazer disso aqui. Se nós ficarmos com isso aqui, nós vamos afundar. Enquanto isso, Jonas não se desfaz de nada. A condição dele é de quem tem um coração peludo e não vai liberar perdão, não quer ir na caminhada que Deus está mandando. E muitos cristãos são assim. É necessário liberar perdão, não libera. Nem libera e nem recebe. Palavra vai falar. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos seus lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O capitão, o mestre da embarcação, está tendo uma conversa com Jonas. Está dizendo a ele: o que você tem dormente? Ou seja, o que você está fazendo aí enquanto o barco está quase afundando? Ou seja, o mestre da embarcação tem consciência de que todo ser humano tem uma fé, tem uma religião, tem um Deus. Porque ninguém vai para o mar sem ter um Deus. Todos têm um Deus. Ele julga que Jonas também tem um Deus. E que, nesse exato momento, ele deveria estar clamando ao seu Deus, para que o Deus de Jonas, ou o Deus de qualquer pessoa que está implorando ali, olhasse a situação deles. E através de um desses deuses, acalmasse o vento e acalmasse o mar. Então ele está perguntando: o que tu tem? Tipo assim, tu não tem nenhum Deus? Tu não serve nenhum Deus? Tu não cultua nenhum Deus? Essa condição de Jonas, nessa queda, que pode-se dizer assim, nesse escondido, nesse oculto, pode-se dizer que ele é como um de nós, quando nós estamos longe de Deus. É de pessoas se levantarem e falar para você: tu é crente? O que tens dormente? É a mesma coisa que dizer para você: tu é crente? Ou tu é diferente? Se veste diferente, fala diferente, se comporta diferente. Tu é crente? E muitas das vezes a gente sem graça. Ah, eu estou afastado da igreja. Eu estou no porão. Eu peguei um navio aí e estou indo, nem sei para onde. É crente. Nem sei para onde estou indo. Porque um crente, quando sai da presença, ele sabe para onde está indo.
Jonas não sabe para onde está indo. Ele saiu da presença de Deus, entrou no porão, pagou a passagem, não sabe nem para onde está indo. O bicho está pegando aqui, ele está invocado, porque não consegue liberar perdão, e foi dormir. Enquanto que pessoas que aos olhos de qualquer religioso é pior do que ele, está tendo noção de que o melhor é jogar coisas que nós amamos, coisas que nós gostamos, mas que está prejudicando o andamento do nosso barco fora. Enquanto o Jonas não libera nada, não joga nada fora. Do jeito que ele entrou no barco, ele quer ficar. Da forma que ele entrou dentro desse barco, ele quer ficar. Com o coração ofendido, com o coração magoado, com o coração sem liberar perdão. É coisa de cristão isso. Mas a palavra vai falar. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Ele disse: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe declarara. E disseram-lhe: e que lhe faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então você vê que o próprio Deus, ele toma ocasião das nossas quedas para propagar o Evangelho. Através da sua queda, através do teu distanciamento, pessoas estão te vendo. As pessoas estão te observando. Mas daqui a pouco vão também observar o que eu vou fazer na tua vida. Elas vão ver e vão comparar o antes e o depois. Olha a situação de Jonas, está caído. É um desistente, é um dormente. Mas ainda assim sendo dormente, assim como ele, você, tem confessado que eu sou Deus na tua vida. Você vê que no primeiro instante, apesar do coração atribulado, sem perdoar ninguém, Jonas está elevando sua voz e está dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo. É o Deus que manda no mar, no ar, na terra seca. Eles, quando viram o poder desse Deus e aonde ele mandava, eles entenderam: poxa vida, o problema é você. E o que faremos contigo? Você é o problema, mas o seu Deus é muito forte. Se nós colocarmos a mão em você, por nós mesmos, teu Deus vai nos cobrar. O que faremos contigo? A palavra vai falar. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Agora, levantai-me e lançai-me ao mar. Em outra parte da Bíblia, isso aqui é como um sinal. Quem foi levantado no Novo Testamento? Para que homens e mulheres adúlteros,
idólatras fossem salvos. É Jonas dizendo, prefigurando o que haveria de vir. Ele está dizendo, me levanta, me erga e me lança no mar. É prefigurando a morte de Jesus Cristo por todos nós, trazendo o perdão necessário, perdão que nós precisávamos. Aqui é Jonas. Através da vida de Jonas, toda essa tripulação vai ser poupada, porque Jonas vai ser levantado e jogado ao mar. Então isso prefigura a morte de Cristo e o perdão que é nos dado gratuitamente. Eles são idólatras, mas Jonas está dizendo, à medida que vocês me erguer e me lançar no mar, toda essa tempestade, todo esse vento vai cessar e vocês não vão morrer mais. É Jonas se fazendo maldito, prefigurando a morte de Cristo. É ele dizendo, eu sou o problema. Só que isso é espiritual. Agora, materialmente, nós entendemos o quê? Que nem na morte ele libera perdão. Ele poderia dizer assim, não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu vou fazer da forma que o Senhor está me mandando fazer. Mas ele não diz isso. Ele simplesmente diz, olha, me lança no mar. E tudo isso vai cessar. Mas o Senhor vai aparecer na vida dele e na vida desse povo que está dentro do barco. A palavra vai falar. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque quando o mar se ia embravecendo, cada vez mais contra eles. Então você vê, Jonas pediu para que aqueles homens o lançassem no mar, que tudo aquilo ia passar. Mas eles, entendendo que ele era um servo do Deus Altíssimo, eles se acautelaram. Eles pensaram, não vamos fazer isso não. Se nós lançar esse homem no mar, o Deus dele vai nos castigar. Vamos tentar chegar em terra firme. E começaram a remar, mas o vento era contrário. O vento não permitia que eles chegassem a 1 metro do lugar onde eles estavam sendo assolapados pela tempestade e pelo mar. Eles não conseguiam sair do lugar. Então eles propuseram um negócio, e a palavra vai falar. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Percebeu aqui? Quem orou não foi Jonas. Quem orou foi aqueles homens lá. Os homens fez tudo certinho. Jonas não. Os homens lançaram fora suas fazendas, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, seus haveres. Lançaram fora no mar. Porque tinham com eles que poderiam afundar com aquele peso extra. E depois fizeram uma oração, pedindo ao Deus de Jonas que não imputasse a vida de Jonas sobre a vida deles, mas que os perdoasse. Porque eles entendiam que todo aquele movimento, quem fez foi o próprio Deus. Eles não poderiam pagar por uma situação que o filho dele causou. Jonas causou isso. Eles estavam se justificando diante de Deus.
E Deus ouviu a oração daquele povo. Então, é bem certo que ainda na queda do homem, na queda da mulher, o Senhor opera a maravilha, o Senhor opera a obra. Porque Ele é um Deus misericordioso. Jonas está distante de Deus e Deus continua operando. No cenário em que ele se encontra, pessoas estão sendo salvas. Ainda ele na rebeldia. Ainda ele distante. Pessoas estão se rendendo a Deus. Olha só. O povo é um povo idólatra. Mas fizeram uma oração cheia de virtude, cheia de graça, cheia de humildade. E Deus ouviu a oração deles. Enquanto que Jonas está calado, mudo, descendo no oceano a qual ele foi jogado. Mas a palavra vai falar. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voto. Jonas não fez nada disso. Agora, esses homens aqui, que tinham deuses estranhos, esses homens fizeram muito mais do que ele. Eles ofertaram a Deus e ainda fizeram voto ao Deus de Jonas. Enquanto que Jonas descia o precipício do oceano. Mas a palavra vai falar. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Então, aqui mais uma vez, essa passagem aqui de Jonas diz respeito e prefigura também o que vai acontecer com Jesus Cristo lá no Novo Testamento. É de dizer que ele também vai ser levantado como um maldito e lançado também. Lançado nas trevas, no seio da morte. E ele vai ficar lá por 3 dias. Os 3 dias que Jonas está dentro do peixe. Ele vai sair de lá ressurreto para vencer. Isso é espiritual. Agora, no âmbito material, perceba você, Jonas não se arrependeu, Jonas não perdoou ninguém, mas esses homens fizeram algo incrível. É como se não, a conversão chegou dentro desse barco. O Senhor converteu esses corações. Agora os homens estão adorando e fazendo voto a Deus, de ver o poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. Deus preparou um peixe e engoliu Jonas. A oração deles foi atendida. É de dizer, Senhor, não imputa o sangue desse inocente sobre nossa vida. Deus ouviu a oração deles e tomou Jonas através do peixe. A palavra vai falar, 00:22. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Então você percebe que essas falas que está saindo na boca de Jonas não são falas comuns. É a própria fala de Jesus Cristo.
É de dizer que entrou no seio da terra, ficou lá 3 dias. Suas vagas correntes passaram sobre ele. Ele pregou aos cativos, trouxe o cativeiro, tomou a chave da morte e da vida do nosso inimigo e ascendeu na terra e saiu vitorioso. A palavra vai falar. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram a minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor. Venha a salvação, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então você vê, é a história de um homem que não quer liberar perdão, mas ainda ele é afastado de Deus, ele ainda caído, porque está caído. Ainda assim, Deus vai fazer obra através da vida dele. Tem momentos que nós duvidamos se isso é possível. Mas quantas vezes você já se pegou aconselhando pessoas estando caído? Quantas vezes você já se pegou servindo de exemplo estando longe de Deus? A palavra vai falar que Jonas, ele é cuspido num lugar onde ele não queria ir. Quando chega lá, ele vai liberar perdão para Nínive. Nínive é uma cidade de guerreiros, de homens assassinos, mulheres idólatras, feiticeiras, enfim. Todo tipo de gente ruim tem nela. Ele tinha inimizade com Nínive. Ele tinha um coração vingativo, um coração irado com Nínive. Mas o Senhor falou para ele, você tem que liberar perdão lá, tem que ir lá. Quando ele chega lá, ele pensa que a cidade não vai aceitar. E a cidade não aceitando, o pedido dele para com Deus é que Deus destruísse a cidade. Acabasse com tudo. Tem pessoas, tem gente que nós olhamos assim e de repente, do nada, achamos que aquela pessoa merece passar alguma coisa, merece ser apurada, nisso, naquilo. Mas quem somos nós para juizar, para julgar alguém? Mas Jonas está julgando e Jonas está condenando. Mas Deus vai enviar ele lá. O rei vai aceitar a palavra de Deus. Vai declarar em toda a cidade um jejum. Sim, um jejum. Todos vão fazer, desde os animais às pessoas. Deus vai aceitar. Ele vai sair de lá invocado, chateado, porque Deus está aceitando o pedido de perdão daquela cidade. Ele vai para o deserto e vai querer morrer no deserto por isso. Vai crescer sobre ele uma planta de aboboreira. Vai trazer uma sombra muito boa no deserto. Ele está com o coração peludo, ele está chateado. Ele não consegue liberar perdão. Mas a palavra vai falar, Célio, Deus abençoe. Mas a palavra vai falar que Deus vai trazer uma lição para ele. Deus sempre traz uma lição para pessoas que não conseguem liberar perdão. As nossas orações ficam bloqueadas quando nós não conseguimos liberar perdão. Você pede e não recebe. Porque a porta do perdão está trancada. Foi você que trancou.
Ele, quando percebe que Deus perdoou aquela nação, ele vai para o deserto e pede a morte. É homem de Deus. Ele está indignado porque Deus perdoou, mas ele não perdoa. Ele quer que aquele povo seja morto. Que Deus jogue fogo do céu e consuma eles, porque são homens e mulheres atrozes, assassinos, perseguidores do povo crente. Mas Deus não faz isso. Deus sabe como modelar as pessoas, muito mais do que você e eu. A palavra vai falar que ele vai para o deserto, cresce uma borboleira sobre a cabeça dele que traz uma folha de uma sombra muito gostosa, muito boa. Mas o Senhor vai enviar um bicho lá. O bicho vai comer a planta. Ele vai pegar um pedaço de pau e vai querer matar o bicho, porque teve misericórdia da planta. E o Senhor vai tomar essa cena e vai trazer uma explicação e um ensinamento para ele. Vai dizer a ele: Jonas, você não plantou essa planta aí. Ela nasceu do dia para a noite. Trouxe uma sombra necessária para você, mas não foi você que plantou. Agora, o bicho veio com fome, comeu a planta, inocentemente. Você quer matar o bicho? Assim é a cidade de Nínive. Você não plantou ela, Jonas. Você não criou aquelas pessoas. E você quer que eu a destrua? Que eu tenha mais misericórdia da plantinha que nasceu nas tuas costas e te deu sombra, do que de uma cidade inteira, aonde tem homens e mulheres e animais? E aí fica a lição para o coração peludo, fica a lição para as pessoas que não conseguem liberar perdão. Amém, povo de Deus? Povo de Deus, essa é a palavra. É bem curtinha. Tá bom? Bem curtinha. Tá? Mas essa é a palavra hoje. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Olha, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Foram poucas palavras, Senhor, mas nós já percebemos, Senhor, que o foco dessa palavra é a liberação de perdão. Sim, Rei. O Senhor está nessas coisas. É a liberação do perdão, é a aceitação também do mesmo. É de ser perdoado por Ti. É de voltar para o rumo certo, Senhor. Sim, é de sair do porão, é de sair de meio às trevas, é de sair das nossas escolhas. É de lançar fora nossas fazendas do nosso eu. Sim, Rei. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes, a sermos melhores. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai de misericórdia, dá uma boa madrugada de sono aos teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te agradeço por tudo. Teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Não subiu aqui. Não está subindo a rolagem. Eu não consegui ver ninguém chegando. Tem hora que para. Tá bom, povo de Deus? Eu estou alguns dias já vindo o horário passando bastante. Passando bastante, muito mesmo. Né? Passando muito. Então hoje pegar um pouco leve aí com vocês e comigo também, tá bom? Eu coloquei bastante vídeo, bastante corte de vídeo para edificação da vossa fé. São vídeos que vocês participou. Vocês vão olhar esses vídeos sempre que possível, tá bom? Para edificar a tua fé. Para que o diabo não roube as palavras do teu coração. Porque é muito fácil desligar aqui e ele já roubar aí tua paz, roubar tua paciência, roubar tua calma, roubar a palavra, tua coroa, tudo.
Então eu deixei bastante vídeos e ainda vou postar mais alguns. Então tem maná até mais tarde às 23 horas. Tá bom? E assim você vai ter mais um período aí de descanso. Tá bom? Tá bom assim? E eu também, né? Porque tem uma palavra que diz assim na minha mente: a coisa não é sobre mim. A coisa é sobre Deus. É sobre Ele. Não é assim? Então nós temos que ser prudentes. É sobre Ele, não é sobre mim. Então o dia que eu não puder ir até um pouco mais, é só eu ficar até onde eu posso. Mas o dia que eu puder um pouco mais, eu vou um pouco mais adiante. Tá bom? E hoje só dá para vir até aqui. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Tá bom? Olha, ficam todos com Deus, sem palavras, todos vocês que estiveram aqui hoje, né? O Paulo Caraíba, Paulo Luiz de Oliveira, Célia, né? A Wagner, Marília Letícia, a Célia Lacerda, Jennifer, Elcimar, Lúcia Silva, Érica Rodrigues, a todos, tá? Deus abençoe a todos. Tá? Maria Mota, né? E ainda hoje, Deus vai preparar, nós vamos estar aqui de novo, tá bom? Tá? Eu só peço a cada um de vocês que me apresente a oração. Se eu não falei meu nome é Gilmar, tá? Deus já me conhece, tá bom assim? Então me apresente em oração, é o que eu peço, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Olha, ficam com Deus e até mais tarde, às 23 horas.